Amado e mestre Jesus, é com alegria que aqui nos encontramos, Senhor, para mais um esforço de aprendizagem, nos valendo naturalmente da vossa assistência que aqui se faz, pela presença mais próxima dos amigos e benfeitores que caridosamente nos assistem. Possamos ser felizes, Senhor, retendo os conteúdos que mais precisamos, com vistas à nossa urgente e necessária transformação moral. Em meio à nossa prece, Senhor, sempre rogamos em favor daqueles que mais sofrem, atravessando momentos mais difíceis. Estejam eles entre nós aqui no plano mais objetivo, estejam eles na realidade espiritual, que possam receber os bons influxos dessa oração. É natural que, em função dos momentos atuais, embora há desafio em todas as direções, venhamos também a rogar em favor dos nossos irmãos do sul do nosso país, em função dos graves desafios. Que sejam todos amparados, socorridos e confortados. Ampare-nos a todos e que o nosso estudo, como sempre pedimos, possa transcorrer em clima de paz e serenidade, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Todos antigos de casa, pelo menos encarnados? Então tá bom. Eu vejo alguns rostos que para mim são um pouquinho diferentes, um ou outro. Nosso nome fica ali projetado no quadro, tão somente para favorecer o processo da participação, ok? Então fiquei bastante à vontade para tanto. Bom, como já sabem, então, nós estamos dando sequência aqui, aos domingos, à obra Religião dos Espíritos, tá? Que é uma obra comemorativa dos 100 anos, dos primeiros 100 anos da primeira edição de Um Livro dos Espíritos. Essa obra, Religião dos Espíritos, é ditada pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos do nosso saudoso e querido Chico Xavier. Tá? E nessa sequência que nós estamos trabalhando, hoje alcançamos o capítulo 12, que tem esse título, Sobras. Tá? Capítulo 12 dessa obra. Muito bem, quando a gente fala de sobras, a gente pode, de alguma forma, viajar para muitas direções no capítulo da interpretação, mas acho que dois desses caminhos me parecem mais objetivos. Quando a gente fala de sobras, como a própria imagem ali está sugerindo, a gente pode pensar em resto, em resíduo, é a expressão de sobra, mas também a gente pode caminhar para aquela concepção de os excessos de variada ordem. É quando a gente tem as coisas para mais, tem coisas de sobra, não é assim? Então acho que são duas expressões que cabem ali no título da nossa lição. E quando a gente pensa nesse título, vem à nossa mente uma das passagens do Evangelho, que é a parábola do rico e o Lázaro. Nós pegamos aqui 3 versículos iniciais da parábola. Ela é registrada tão somente no evangelista Lucas, no capítulo 16, e nós vamos ficar só nos 3 versículos de 19 a 21, que eu acho que vão servir de base para as nossas reflexões. Tá? Então está lá colocado, Lucas, capítulo 16, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, que permanecia cheio de chagas à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Acho que todos nós sabemos a sequência dessa passagem, Os dois vêm a desencarnar, e com a morte dos dois, sabemos que o rico foi para uma região não muito feliz e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Deus, não é assim? São expressões cheias de expressões simbólicas, mas eu acho que dá para a gente retirar daqui as expressões das sobras que nós acabamos de dizer. Porque se o homem rico, o vestia-se de púrpura e linho finíssimo, já define a questão de um homem rico, porque a gente pensar bem, a púrpura,
era uma coloração que era de difícil aquisição, carésima naquela época, tanto é que ela era encontrada nos mantos dos nobres, tão somente, né? E o linho finíssimo também já é de nosso conhecimento, já são características que definem um homem rico. Tá? Mas o excesso, né, as sobras, aquilo que se tem demais, de alguma forma fica identificado aqui na parte final, quando fala que vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aqui fala de suntuosidade, de luxo. Tá? Então aqui já fala de alguma forma que ele vivia todos os dias nessas expressões de luxo. E se nós pegarmos a sequência, vamos ver o outro sentido, porque havia também ali um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas, né, que caíam da mesa do rico. Né? Também a gente pode interpretar como sendo aquele resto, os resíduos, as migalhas. Concorda? Tranquilo, né? É interessante a gente pensar nesse aspecto, porque se nós pensarmos bem, uma passagem dessa, né, que a gente retira dos evangelhos, ela nos foi sugerida há 2000 anos atrás, aproximadamente. Né? Ou seja, o convite a uma vida de mais simplicidade é muito mais antigo do que a gente pensa. E nem sempre a gente aplica esse conceito à vida atual. Por vezes a nossa conduta, né, se associa desse homem rico. Não que a gente tenha que ter necessariamente muito dinheiro ou posse, mas muitas vezes se associa. Né? Ao ponto, e é importante nós entendermos, por exemplo, o final desse versículo, né, porque não é à toa que Jesus coloca dessa forma, né, vai dizer dessa forma, e o evangelista registra, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Porque isso mostra que mesmo o irracional tinha carinho para com aquele mendigo. Né? Por associação, a gente pensa que às vezes temos condutas tão complexas, né, que às vezes nos rebaixamos a condição inferior à dos próprios irracionais. Meio duro, né? Mas é importante a gente pensar. Tá? É muito importante a sugestão que está sendo dada, porque é nessa linha que o Emmanuel vai trabalhar o seu texto de hoje, a sua lição. Não é? Porque nós temos tido, ao longo do tempo, muita dificuldade de perceber os limites da nossa necessidade real. Uma questão que ele vai trabalhar nesse livro, Religião dos Espíritos, como ele trabalha o livro dos Espíritos, ele escolhe a questão 715 dessa primeira obra da codificação para servir de base, né, para as suas reflexões. Está lá Kardec perguntando aos benfeitores da humanidade: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Essa questão aqui bailou há 2, 3 estudos para trás. O expositor, a referência era a questão seguinte, que nós também vamos explorar, e ele acabou voltando a essa primeira, tá? Mas ela é a que Emmanuel escolhe para o texto de hoje. Como pode um homem conhecer o limite do necessário? Como eu não sei, mas quando eu tenho uma ideia. Quando estraga o cano debaixo da pia, né, daquela bancada de pia da sua casa. Tem aquele armáriozinho, né, para esconder as coisas. Ah, não é para esconder, não é para decorar a cozinha, né? Mas quando ele estraga, o que acontece? Tem que tirar as coisas lá de dentro para consertar, né? Isso aconteceu. Eu olhava para aquilo, meu Deus, como cabe coisa debaixo da pia, não é? Aí a gente fala, gente, é coisa demais da conta, vamos tentar dar uma equacionada, não é isso? Esse caneco, mas esse caneco eu ganhei quando eu tinha. Mas não, esse aqui foi um presente de fulano de tal. Isso aqui vai lembrar a minha viagem que eu fui. Final de contas, volta toda a quinquilharia, põe debaixo da pia. Não é? Então, às vezes, a gente não sabe como, mas sabe normalmente quando. Brincadeiras à parte, né? Voltemos aqui a Kardec. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O que eles respondem?
Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. O que será que ele está dizendo quando define, né? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Eu fiquei pensando, o que é conhecer por intuição? Ponderado é aquela pessoa que é regrada, né? Conscienciosa, não é assim? Mas o que é conhecer por intuição? Quando a gente estuda alguma coisa a respeito de intuição, de alguma forma, esse conhecer por intuição é como se a pessoa captasse no ar aquela realidade. É como se fosse uma síntese de experiências já adquiridas. Então, as mais das vezes, o conhecimento por intuição já define terrenos de experiências anteriores, né? Diz o ditado popular que macaco velho não coloca a mão em tudo. Por quê? Porque quando era novo pôs e viu que não deu certo, né? Então, quando surge a experiência nova, na hora que aí registra, vem, né, um sinalzinho de vermelho, falou, op, e aí ele não põe a mão. Trouxemos para nós, né, com a riqueza do nosso campo mental, é mais ou menos isso. Então, muitas experiências já vividas em passado próximo ou distante ajudam-nos a sinalizar quanto às melhores condutas nos dias de hoje. Mas é só através da experiência que a gente recolhe esse aprendizado, ou pode gerar essa síntese de experiências? Só através da nossa experimentação? Não é? Adriano está dizendo que a gente pode aprender também com a experiência do outro. Não é? Vemos uma pessoa passando uma situação complexa, teve uma atitude que falou, nossa, não imaginei que pudesse dar naquilo. Se aquilo vier surgir na nossa estrada mais à frente, ele fala, opa, né? Registra, volta lá e fala, tem um registro ali que mostra, talvez não convenha. Né? Além disso, a gente pode também adquirir essa síntese de experiência através do conhecimento, a busca de conhecimento. Você pega uma obra de André Luiz e vai ler sobre aqueles casos que lá são trazidos. Aquilo enriquece a sua percepção de vida, forma de escolha e tudo mais. Surge uma situação parecida. Aquela experiência de aprendizado com base no estudo lhe vem à mente, sugerindo condutas adequadas. Né? Quando a gente vê uma tragédia, quando nós estamos assistindo, né, do Sul também, sim, a gente imagina, nossa, se fosse na minha casa, exatamente. como que eu podia limitar as coisas? Mas às vezes, para doar, você tem que educar a pessoa. Sim. Às vezes a gente tira também, dói muito. Eu não quero usar na minha casa. Sim. Aí você doa com amor. Uhum. E depois você vê a pessoa às vezes, na rua, ela joga ali, ela não quer aquilo. Ela quer pedir, ela quer dinheiro. Uhum. Então a gente sofre também esse doar, né? Você tem que saber por quê. Educar a pessoa, porque dói também. Quando você vê a pessoa desperdiçando, né? Mas o outro, às vezes, não quer aquilo que você quer dar. Parece viram aí atrás? O mar está cheio e você quer tirar. Isso. Tem muita coisa que precisa ser estudada, né? Sim. Nós separaríamos, de conformidade com a gente estuda, né, o nós e o outro. Separaríamos. Por quê? O Evangelho mesmo sugere, né? Dá a quem te pede. Não é? Porque ele não fala dá o que te pedem, dá a quem te pede. Então, no processo de doação, até o não, às vezes, cabe em certas circunstâncias. Não é? Então, se nós fizermos esse trabalho da gente para com a gente mesmo, e tão somente nessa linha, nós vamos procurar fazê-lo da melhor forma possível, segundo o nosso entendimento, e isso está de bom tamanho. Agora, o que o outro faz com aquilo que a gente doa, aí já é da contabilidade moral do outro. E às vezes a gente se incomoda com a ação que o outro faz com a nossa doação, se ele jogou fora, se fez mal. Isso aí não é com a gente, não é? Mas a gente ainda se incomoda com isso. Então acho que o importante é a gente buscar elementos, né, para entender esse processo e fazer da nossa parte melhor. Agora, né? ano passado, na época que eu vi, a prefeitura vinha dar uns cobertores novos. Mas
eles doam, né? Quem está ali. Eu via novos, estava ali na poeira, sabe? Sim. Então, isso também eu vejo que você tem que saber doar, né? Mas aí eu volto à mesma questão, né? A prefeitura fez a parte dela e fez até muito bem feita. Agora, se o outro, né? Tem gente que doa, tem gente que vende, né? Quando eles vêm embaladinho e vende, que prefere o dinheiro. Aí já não é com a gente, né? O importante é o que a gente faça, não perder isso de vista, né? Mas então ele fala isso, aquele que é ponderado, né? Conhece por intuição, mas muitos chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa, não é assim? Final de semana, a pessoa chega cansada em casa, sexta-feira, alguém fala, vamos pedir uma pizza? Aí alguém fala assim, calabresa com borda de catupiry. Nossa, combinação perfeita, né? Combinação perfeita. Linguiça com queijo, bom, né? A gordurinha de outro se mistura com o outro, assim, 10 horas da noite, tá, vai deitar. 1h30 da manhã acorda, não é isso? Por quê? Queimação no estômago, correndo lá na cozinha, água gelada, né? Porque às vezes não tem água, não é assim? Experiência é a própria custa, não é isso? Se refletíssemos melhor, talvez fizéssemos uma opção diferente, não é? Mas aí chega na semana seguinte, alguém fala, vamos pedir uma pizza? O que ele fala? Calabresa com torno de queijinho. Mas não esquece o antiácido. Aprendeu, não aprendeu? Mas não esquece de trazer também o antiácido. A gente é assim, né? Ao invés de fazermos a transformação que seja necessária, a gente quer arredondar os processos e manter as próprias dificuldades. Né? Por que será que isso acontece? E por vezes efetivamente acontece, né? A nossa persistência, por vezes, no erro, nesse capítulo. Aí eu acho que a questão seguinte de O Livro dos Espíritos vai nos ajudar. Kardec pergunta aos benfeitores, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Será que nós observarmos a natureza do nosso próprio corpo, a vida que nos rodeia, não temos sinais, vamos dizer assim, muito precisos acerca dessas necessidades? Não é? Mais ou menos isso que ele está perguntando. O que os benfeitores respondem? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. O que é insaciável? Quanto mais tem, mais quer. Que não fica satisfeito, né, com nada. Está sempre insatisfeito. Né? Por meio da organização que ele deu à natureza, ele traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Né? Então, são pontos importantes para a gente perceber, porque às vezes nós criamos necessidades que não são reais e ele está identificando bem a razão, né? Por causa dos vícios associados à nossa insaciedade, à nossa insatisfação com aquilo que seja o justo, o necessário. Pois não. Uhum. Aí uma moça depois perguntou por quê? Se o necessário, eu já fico feliz que o necessário. Uhum. As pessoas não têm, né? Sim. Então eu achei essa frase me encaixou. Necessário, tendo necessário. Está excelente, né? Aliás, isso é efetivamente o ideal, não é assim? Interessante você falando isso, Terezinha. Eu detesto fofoca, sabe, Terezinha? Mas eu fiquei sabendo que um casal, aqui conhecido nosso, sabe? Quando casou, foi morar na sua casa, né, sua casinha nova, e no quarto do casal tinha um armário embutido. 4 portas, tá? Não eram grandes, né? Não é um armário grande, mas também não era pequeno, não é isso? A esposa muito sensata, não é isso? Eu não sei porque que a Adriana está olhando para mim, mas a esposa muito sensata, né? Para evitar questões de briga, foi dividir, né? Tudo direitinho, com toda a justiça. 1 para ele, 3 para ela. Aí na hora que ele abre a parte dele, né, assim, a parte do armário dele, ele assusta por quê? Ainda tem
travesseiro, cobertor e lençol dos dois. Caixa de remédio e de vez em quando vê lá, tem um secador de cabelo? Não. Gente, mas eu falei que era de um casal conhecido. Adriana, não é? Gente, vocês viram que eu falei que era de uma pessoa... Gente, é assim que funciona. Brincadeiras à parte, é mais ou menos assim, né? E se você pergunta, mas por que disso? Aí vem logo a resposta. Onde você acha que eu vou guardar os meus sapatos? Não é isso? Porque quando você tem o sapato, eu vou usar o termo criatura, porque criatura somos todos nós, né? Aí a criatura compra um par de sapato, não é isso? Bonito, marronzinho, para combinar com a jaqueta, compra um par de sapato marrom. Aí ela fala, mas só tem marrom. A criatura, não estou falando de homem nem mulher, criatura. Aí a criatura fala, mas precisa de um preto, né? Mais clássico. Aí ela vai lá e compra um par de preto. Depois que ela compra preto, ela fala assim, mas isso é de salto, precisa de uma rasteirinha, né? Agora, esse aqui não combina com aquele vestido, eu tenho que comprar um dourado. Ele compra o dourado, né? E aí, já tá bom. E nesse critério, quando vai ver, tem 30, 40 pares de sapato. Eu tô falando, não era? Gente, esse negócio tá complicando, né? E o pior é o quê? Exatamente. O homem tem que ser saci, mas a mulher tem que ser centopeia. É verdade. Então, o que acontece? Né? A gente, brincadeiras à parte, toda brincadeira tem um fundo de verdade, não é assim? Às vezes a gente ainda não se mostra, né, satisfeito, falou disso, né, da nossa insaciedade, né, porque nós criamos necessidades que não são reais. A gente fala aqui em tom de brincadeira, né, estamos brincando com isso, mas isso é muito mais sério do que a gente pensa, né? Se você pensar isso no capítulo da alimentação, por exemplo, vocês viram ali a imagem inicial, né? Os restos, e hoje tem estatística, né, pesquisa falando sobre o desperdício, por exemplo, de alimento, não só no país, né, como no mundo, é assustador. São milhares de toneladas de alimento que são jogadas diariamente no lixo, né? Bem verdade que boa parte disso é no setor produtivo, é lá quando está produzindo, na hora de colheita, na hora do transporte, acomodação, né, um acidente, a massa, boa parte, mais da metade, salvo engano, se perde aí. Alguma dessas expressões são perdidas nos restaurantes, tá? E não raro em função dos nossos restos que deixamos no prato. E não é por poucas toneladas que há também o mesmo desperdício. Dá o que pensar no capítulo dessas sobras também, né? E o Emmanuel vai trabalhar muito nessa linha, dessa sua mensagem, tá? É o capítulo 12, como dissemos. E ele coloca, deixa eu ver se está aqui na frequência. Ah lá, ó. Eu não peguei a lição toda aqui no quadro, não, mas algumas frases para a gente refletir. Então começa o Emmanuel a sua mensagem. A sobra em todas as situações é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, que estatue, né, que define, sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. Olha que frase bem construída, não era para ser diferente, é o Emmanuel, né? Então ele está dizendo, a sobra em todas as situações. Isso nos deixou pensando. Em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento às leis divinas. Então, o que ele está falando? Você quer aferir, né, constatar se você está identificado com a lei divina? Observa o que você faz com as suas sobras. É isso que ele está dizendo. Tá? Todas as situações, em todas as situações, ela, a sobra, é o agente aferidor do nosso ajustamento a essa lei. Dá o que pensar, né? E olha que imagem espetacular, né? Porque o Criador tem esse critério. Tanto assim, que concede a bênção dos raios solares a todas as criaturas, não é? É interessante o que ele vai trazendo. E continua. No parágrafo seguinte, é assim que o leite a desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão. Nós estávamos falando da questão dos excessos, tá?
Acho que eu vou dar uma corridazinha aqui, isso aqui. Vocês vão ver até pela forma como a imagem está colocada aqui, né? Tem até aqui, não é propaganda de lugar nenhum, é só para saber que nós tiramos da internet. Mas nós achamos muito interessante essa experiência que foi feita num restaurante lá do Sul, tá? Em Porto Alegre. Um dos restaurantes mandou fazer um prato com esse formato, vocês estão vendo aqui, né? Esse complemento aqui, ó, é só para mostrar que foi retirado na hora da construção 20% do prato. Ele não é 20% menor, redondinho menor, não. Ele foi cortado dessa forma. Tá? E colocaram lá nas prateleiras do restaurante. E eles fazem a filmagem das pessoas chegando lá na hora de servir. É muito interessante. Acho que é um self-service. Né? É muito interessante a imagem. Né? Até onde eles captaram, lá chegou uma moça e falou assim, eles mudaram o prato. A nosso ver, a colocação dela já define um pouquinho o que ela percebeu, como que ela, né, assimilou o processo. Eles mudaram o prato. Mas você vai vendo as pessoas tirando, é muito engraçado, que eles pegam assim, não que uma pessoa puxa, uma pessoa do lado, mas ela abre 2 olhos desse tamanho. É muito curioso. E aí depois vai acontecendo várias coisas, aí um rapaz pega, né, e é natural que acontecendo isso, todo mundo quer saber o porquê. No próprio prato, aqui não vai dar para ver, está escrito lá, porque diariamente 20% de toda alimentação é jogada no lixo. Está escrito no prato. Não é? Então, olha para você ver, são campanhas que estão sendo feitas, advertindo contra esse risco dessas sobras. Isso é assustador, gente. A gente sabe pela nossa cidade, eu tenho uma dificuldade imensa com o lixo, eu acho que eu sou meio assim. Aí acontece, chega lá, né, na padaria, chega lá, tem gente, da altura de saco de lixo no chão, e o chorume, né, aquele resto de coisa podre, escorrendo no passeio, quase toda semana, 2 vezes por semana. Nós estamos prejudicando o planeta e a gente não percebe isso. A gente não sabe até onde isso vai. Esses alimentos não tratados, frutas e tudo mais, geram gases que comprometem a atmosfera do planeta. O aquecimento, segundo os entendidos, né, os gases lançados crescem em 8 a 10% desses mesmos gases prejudiciais. Nas coisas pequenas do nosso dia a dia. É quando você serve para muito além do justo e depois joga lá e paguei. Né, o pensamento precisa ser revisto. Né? Então são pontos para a gente parar e pensar. Porque é disso que o Emmanuel está falando. Voltando lá, é assim que o leite, a desperdiçar-se na mesa, é a migalha de alimento que sonegas a criancinha órfã de pão. Tanto quanto a roupa a emalar-se desnecessária no recanto doméstico. O que é emalar-se, gente? Colocar na mala, né? Lá atrás não tinha armário embutido de 4 portas, eu põe na mala, não é isso? A emalar-se, emalar-se desnecessário no recanto doméstico. É o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Né? A roupa que sobra na nossa casa pode estar faltando na casa do vizinho. Alguém que tem necessidade. Não é isso? Então o Emmanuel vai trazendo essas reflexões para a gente não perder de vista esse bom senso no capítulo das nossas necessidades. Hoje nós temos até alguns complicadores, são facilitadores por um lado, mas acabam se tornando complicadores da nossa vida, da facilidade de compra. Né? Hoje você entra na internet, vai lá, tem vários portais aí, né? Você vai lá, o correio te entrega na porta. Então a gente acaba sendo induzido, e a propaganda também faz um trabalho significativo nesse sentido, a gente acaba comprando muito além daquilo que seja justo. Mais de uma vez nós compramos coisas que, pelo que foi falado lá, comentário, tudo era ótimo, depois chegou uma porcaria. Isso acontece. Oi? E aí encosta, né? Às vezes a gente fica com preguiça de ir lá no correio devolver, ou então viajou, na hora que voltou, não deu mais tempo. Fica lá, aquelas coisas, e assim nós vamos. Né? Então são reflexões para a gente fazer no dia atual, numa sociedade que é profundamente consumista. Eu não sei se vocês concordam, vocês acham que eu estou sendo duro, mas o que parece para nós é muito assim. Nós somos demasiadamente consumistas, acumulamos muitas coisinhas, sem necessidade.
não é? Ainda no parágrafo seguinte, o Emmanuel dizendo, por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Tá? Então ele fala do supérfluo acumulado em vão. Né? É meio redundante, né? Se já é supérfluo, já é em vão. Né? Mas às vezes a gente tem até muitas coisas, mas compartilha com muitas pessoas. Aquilo não é necessariamente uma coisa negativa, não é? As crianças hoje são educadas para ser assim, que tem trocentos brinquedos, brinca 2 mil, ganha outro, aí tem aquela caixa cheia de... Sim. Não tem mais, a gente não sabe mais o que dá de presente para a criança, porque tem de tudo, né? Tem de tudo, aos excessos. E as mais às vezes nem valoriza, né? Justamente porque tem excesso. É muito interessante. Agora, estudando sobre isso, né, Terezinha? A gente viu, gente, tanto trabalho bacana nessa direção de reeducação nesse sentido. Na escola, fazendo com as crianças, sabe? Pegando o resto de alimento, colocando aqueles dados, mostrando no planeta. Isso nas aulas de ciência, de biologia, de matemática. Gente, especial, as crianças novas, falando em proteção do planeta, em bom senso na hora da alimentação. Então, eles pegam os restos de alimento e não deixam, não servem mais do que o justo. Mas as coisas que são na hora de fabricar o alimento, eles fazem a compostagem, eles mesmos plantam e eles têm lá verduras que saem daquilo. Então você vê a formação de valores desde lá de pequenos. Que importante. É outra maturidade. Essas pessoas vão ser responsáveis pela manutenção do nosso planeta mais à frente. São elas. Né? Mas... Oi? Eles estão criando muitos brinquedos que as crianças estão construindo na escola. Aham. Exatamente. Né? A gente tem muita coisa para se refletir em torno de tudo isso. Né? Vale o que pensar. Bom, eu não peguei agora as colocações seguintes, até para o texto não ficar todo projetado aqui no quadro, mas ele vai falar as consequências, né? Quando nós caímos nessas expressões do supérfluo, como já começa a complicar a nossa estradinha. Então o Emmanuel vai dizer, formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. O que são formações miasmáticas? Miasma, né? Ar pestilento, contaminado. Então, dizendo, você deixa lá a coisa sem utilidade, né? Sem passar para alguém, está lá, na fruteira lá, gerando mosquito, né? E formações miasmáticas, como ele está dizendo. Prolifera a traça na moradia pelo vestuário que segregas, né, que escondes, que guardas, que prendes à distância de quem sofre a intempérie, por exemplo, do frio. Né? Todo mundo sabe o que é traça, não sabe? A gente às vezes não conhece uma mariposinha pequenininha assim, e faz aqueles buraquinhos bonitinhos justamente na frente da camisa, não faz atrás, já viu? Parece que é sempre ali no mesmo lugar, é justamente para falar, estou aqui. Não é? Ele está falando disso. Tanta coisa que a gente, né, ouve falar nisso. A gente está com, sei lá, nossos filhos estão com 20, 30, 40 anos de idade. Aí está com a roupinha. Ah, esse aqui é de quando ela tinha 1 ano de idade. Gente, dá para uma outra criancinha de 1 ano de idade. Porque tem gente precisando. Guarda a lembrança boa de que foi isso. Né? Não faz ali um criatório de traça. E a gente tem essas dificuldades. A gente fala isso, mas isso né? Isso é importante a gente parar e pensar. Vale muito a gente pensar. Mesmo porque mais lá para frente, nem na moda aquilo vai estar, possível que nem a criança mais aproveite. Né? Por aí vai. Multiplicam-se as víboras são serpentes, cobras, né? Multiplicam-se as víboras e espinheiros na gleba é pedaço de terra, na gleba que guardas inútil. Arma-te a inveja, ciladas soezes, né? Cilada é armadilha complexa, né? Arma-te a inveja, ciladas soezes, ao pé de patrimônios materiais que retens sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. Né? Deixa eu ver se eu trouxe a frase seguinte, deixa eu ver. Opa! Não. É aqui lendo mesmo.
Mas essa aqui? Não, essa ali é outra. E ele termina esse parágrafo dizendo assim, e sobretudo, prestem atenção, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida, né? Vamos dizer assim, absorvem-te a existência, nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Nós vimos ali na passagem do Evangelho, né, que na porta do rico tinha um pobre chaguento, feridento, que era Lázaro, não é isso? Mas a passagem não fala quem é que observava pela janela o rico se refestelando. E o Emmanuel está definindo. Sobretudo, deixa eu ver aqui onde que eu parei. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Na sequência, vai ele dizer assim, não ouvides. O que é ouvides? Esquecer o que é? Olvidar é esquecer, não é isso? Não ouvides, não esqueças assim, que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas, por efeito de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando de pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. Não esqueças assim que toda sobra desaproveitada, tem sobra que é aproveitável, não é isso? Eu acho interessante, a gente começou a fazer parte de um trabalho do enxovalzinho, né? Vocês acham que eu sou costureiro, né? Não, eu só sei fazer cortes reto, mais nada. E aí sobra aquele tanto de retalho. Tudo que essa pessoa que coordena esse trabalho é aproveitado. É muito bacana, né? Quando é maiorzinho, faz uma cor, faz forrinho. Quando é pequenininho, fala que é fuxico, né, que chama? Fuxico, uma série de... Nada se desperdiça, é impressionante. Nada se desperdiça, né? Então tem sobra que é aproveitada, dos bens que desfrutas. Por efeito, olha que importante a gente não perder isso de vista, né? Por efeito de empréstimo da providência maior. Nós temos uma dificuldade imensa de entender isso aqui, coisa extremamente fácil. Teoricamente é óbvio. Tudo que nós temos de natureza material não é nosso. Não é nosso. É empréstimo da providência, até o nosso pobre corpo não nos pertence. É empréstimo. Mas a gente quer trabalhar aquilo como se fôssemos donos. Não é? Como se fôssemos donos. Tudo é empréstimo da providência maior. Se mal aproveitado, se converte em cadeia de retaguarda. Nos prende, né? Situando nos pensamentos e aspirações na cidadela, né? A gente pode falar no castelo de sombras. Então é uma advertência do Emmanuel. Isso aqui tem consequências psíquicas e espirituais para nós, a questão do abuso no capítulo das posses, e dos exageros e dessas sobras desaproveitadas. Tranquilo? Só vai ficando caladinho, não sei o que é, sabe? Tranquilo, né? Eu estava fazendo esse estudo, eu estava lá em casa olhando a vida, quanta coisa eu preciso melhorar. Mas é importante a gente ser relembrado, porque a gente sabe de tudo isso. Mas é importante, de vez em quando, a gente ser relembrado, né? Muito importante. Esse aqui é aquele pratinho que nós lembramos, né? Eu só queria lembrar uma história que nós tivemos acesso. Essa história, ela nos é contada por uma pessoa que não é muito conhecida, talvez até alguém conheça. Ela chama-se Ana Guimarães, tá? É uma senhora já mais madura, mas eu gosto das histórias e das explanações dela. Ela é uma espírita e palestrante mato-grossense, mas depois ela veio se casar, talvez até em função disso, ela veio com o esposo para o Rio de Janeiro. Então ela se estabeleceu no Rio de Janeiro. É uma médium ostensiva, ela tem vários filhos. Oi? Mãe da Anete? Não é a Anete? Ah, não sei. É mãe dela? Olha só, não sabia. Olha que curioso. Deve ser.
Deve ser então, porque quando Ana Guimarães, a primeira coisa que vem é a confusão com a Anete Guimarães. Porque a Ana Anete faz muito sentido, viu? É possível que seja. Então ela nos conta, é uma experiência que ela viveu, né, pessoal dela, que ela andando pelas ruas ali, né, da cidade carioca em que ela vivia, encontrou um casal que era de São Paulo, que ela conhecia há muito tempo. E ficou muito feliz com aquele encontro, né? Eram pessoas muito afins e tudo mais. Estava o casal e ela se encontrando. E ela então abraçou os dois, estava falando daquela felicidade e tudo mais, e perguntou para eles, vocês estão aqui de férias, passando férias aqui no Rio? Né? Aí veio a notícia que não era muito esperada, porque o rapaz, né, já um senhor, dizia para ela, não estamos aqui de passeio. Na verdade, eu estou com uma enfermidade grave e vim aqui para um tratamento aqui no Rio. Ela ficou menos feliz, naturalmente, com aquilo, conversaram mais um pouco, tudo mais, né? Ele falou que acho que era um câncer e que o prognóstico não era muito bom, muito feliz. Ela ficou um pouco entristecida, conversaram mais um pouquinho, e a Ana então pega, né, o endereço do hotel em que eles estavam lá hospedados, e claro, se colocou à disposição para tudo aquilo que ela precisasse. Né? Foram embora, cada um para o seu espaço. Ela foi para casa assim um pouco pesarosa, né? Vendo a situação de uma pessoa tão querida, e foi para casa. Ali o registro não mostra, mas não se sabe se naquele dia ou alguns dias depois, essa Ana recebe uma ligação de uma outra amiga, dizendo para ela, olha, nós vamos fazer um estudo do Evangelho aqui no lar, eu gostaria muito que você estivesse aqui conosco. E aqui vai estar presente o Divaldo Pereira Franco. Ela também já era conhecida dele, né? Muito amiga dele. Ficou muito feliz com aquilo, mas a felicidade dela não era tanto pelo encontro, sim, também por ele, mas porque ela lembrou do casal. Falou, gente, se eu pudesse levar esse casal lá, quem sabe aquele senhor não recolheria um conforto grande, né? Divaldo tem uma palavra assim, tranquila, auxilia e tudo mais, pensou daquela forma. Falou, vou ligar para ela. Retornou a ligação, falou, olha, eu vou, mas será que era possível levar um casal, amigo nosso? Eles também conhecem o Divaldo. Ela aqueceu, né, com tranquilidade e tudo, e assim aconteceu. Ela foi, levou o casal. Quando chegou lá, né, o processo todo, não sei se a Ana teria advertido o Divaldo acerca do desafio que ele estava atravessando. Também não precisava, né, pela sensibilidade que ele tem, né. E aí ele perguntou para ele, aí, como estás? Né, o jeitinho normalmente que ele faz, né, perguntou para o moço e falou, Divaldo, eu não estou muito bem, não. Não, eu acho que você está muito bem. Não, acho que não. Para te falar a verdade, eu estou vivendo um processo complexo, eu estou numa enfermidade grave, e tudo indica que eu não vou durar muito. Talvez eu desencarne logo. Você até, Divaldo, poderia me ajudar. Você acha que eu vou desencarnar logo? Né? O que a gente responde numa pessoa assim, gente, quando pergunta uma coisa assim? Pois é, ele respondeu tudo que a gente não esperava, porque ele ficou pensando um pouquinho, mas o que aconteceu? Enquanto ele refletia na resposta, ele percebeu a presença de um espírito amigo, muito equilibrado. E esse espírito, que na verdade era de uma senhora, disse para ele, pode falar para ele a verdade, ele está preparado para isso. Então ele falou para ele, sim, você vai desencarnar logo. Não é? Mas ele realmente estava preparado e não tinha medo da morte, ele chegou a dizer isso para ele e tudo mais. Né? Mas é lógico que ele não ia ficar só nisso. Né? Eu estou te dizendo isso, na verdade não sou eu. Tem aqui o espírito de uma mulher que te acolhe com muito carinho e está dizendo que você está preparado para isso. Né? Então ela está dizendo, na verdade, isso que eu estou te passando. Mas ela também pede para que eu te agradeça. Ela está dizendo para você, muito obrigado pelas sobras. Ele ficou sem entender. Né? Um homem já mais maduro, sobras? Aí perguntou para o Divaldo, eu não entendi a sobra. Não, ela mesma vai explicar disso, Divaldo. Né? E à medida que ela ia falando, Divaldo ia retratando para ela. Você se lembra, meu filho, lá atrás, quando você era bem novinho, já casado. Qual que era a sua ocupação? Você era um bucheiro. O que é bucheiro, você sabe? Pessoa que vendia naquela época, em carroças fechadas, miúdos de boi. Miúdos de boi, eram os bucheiros. Era comum lá na cidade de São Paulo.
E ele tinha essa ocupação. A esposa preparava lá os pacotinhos e tudo mais, e ele saía vendendo aquilo. Né? A mulher tomava conta, eu estou casquetando as mulheres hoje, eu estou notando. A mulher separava nos pacotinhos tudo direitinho, porque ela via que ele era meio dado, assim, sabe? Ela falou assim, olha, diante de tudo que eu estou te apresentando, tem que voltar pelo menos um tanto de dinheiro. Tá? Porque às vezes faz uma promoçãozinha, né? Deve ser isso, né? Faz um positivo, não, dá uma arredondadinha no peso, sei lá como é que funciona. Falou, mas pelo menos isso aqui tem que vir. Né? Olha, eu estou sendo caridosa com as senhoras, viu? Porque a história fala que a mulher dele era muito brava. E isso quase não acontece. Não é isso? Então, o que acontece? Eu não sei porque vocês estão olhando para minha esposa. Agora eu vou brigar com vocês. Eles estão com medo de você apanhar quando chegar aqui. Isso é certo, gente, é líquido e certo, já estou me preparando. Então, o que acontece? Ele foi lá e fez, né? Fazia os pacotinhos e ele vendia. E num desse trajeto que ele fez, ele resolveu ir para uma periferia. Pegou essa correcinha, foi numa periferia. De repente, ele se deparou num lugar aberto, assim, um grande número de crianças. Um grande número de crianças. E ele que gostava muito de crianças, embora não tivesse filho naquela encarnação, não lhe foi possível até então, ele parou e ficou observando as crianças. Gostava de ver aquelas crianças, né, brincando e tudo mais. Só que as crianças ficaram impressionadas com o seu cavalo, então pararam de brincar e vieram na direção dele. E ele então começou um diálogo com elas. E aí? Né? Onde é que você mora? Ah, eu moro... Aí apontou a casinha onde ele morava. Era uma tapera, né? Uma casinha extremamente simples. Segundo a Ana, era escorada, ela tinha que ter uma escora para não cair. Né? Aí falou, mas você mora naquela casinha? Não, eu não, nós tudo mora lá. Vocês todos moram naquela casinha? Sim, nós somos 30. E eu falei assim, mas como é que vocês alimentam? A nossa mãezinha. A nossa mãezinha pede as coisas, né? E quando a gente recebe, a gente come. Hoje ela falou que Jesus está um pouco atrasado, ele deve ter tido alguma ocupação. Hoje ainda nós não comemos muita coisa, né? Não comemos nada. Ele ficou sensibilizado com aquilo, né? Lembrou dos miúdos lá atrás, das sobras, né? Foi lá, aproximou do menino e falou, chama sua mãe lá para mim, a sua mãezinha lá para mim. Foi com a carrocinha até lá perto do negócio, vem a senhora, pede ela para trazer uma panela. Ela trouxe lá uma bacia. Ele falou, olha, isso aqui é sobra daquilo que eu vendo. Eu acho que isso pode ajudar na alimentação das crianças. Era uma quantidade razoável. Ela agradeceu muito aquele bucheiro, né, levou para casa e eles se despediram. Brincou com as crianças, foi embora. No dia seguinte, lá vai ele trabalhar outra vez. A mulher faz os pacotinhos, né? Quantidade não esquece não. E ele saiu de casa incomodado, porque ele falou, gente, tomara que ninguém compre, porque ele queria que tivesse muita sobra. Mas ele falou, se ninguém comprar, eu vou chegar em casa sem dinheiro, a minha mulher vai me matar. Então ele estava nesse dilema, isso o Espírito contando para ele, fala, daqui da realidade espiritual eu consigo ver os detalhes até dos seus sentimentos. Não é? E ele então naquela dúvida, né? Queria que sobrasse muito, mas se sobrasse muito não tinha dinheiro, mas o que começava a acontecer? Ele começava a vender as coisas e as pessoas iam dar né? Na hora dele entregar o troco, ele falou, não, pode deixar, deixa o troco aí. Ele falou, olha, eu até vou te falar a verdade, esse troco não vai ser para mim, esse troco eu vou entregar para uma pessoa que precisa e tudo mais. Isso aconteceu que as pessoas começaram a deixar o troco para ele. Então, com o troco, depois ele falou, já deu o resultado que a minha mulher espera. O dinheiro está suficiente. Aí sobrava um pouco. Para onde que ele ia? Lá para a periferia. Chamava a mãezinha, entregava os miúdos de boi. Bacana, né? Sim. Se mexe, tá bom. Não é? Então, o que acontece? E ela falou assim, e não é só isso. Na hora que ela foi falando isso, ele interrompeu a fala e disse para ela, Dona Benedita Fernandes? Quem é? A mãezinha desencarnada dos meninos. Aí ele entendeu, obrigado pelas sobras. Aí que ele entendeu. Só que ele, ela continua contando, ele tinha um desejo muito grande de ser pedreiro. Só que ele era pobre, analfabeto, tinha muitas dificuldades. Mas ele tinha aquele anseio.
de ser pedreiro. E o que ele fazia? Às vezes a pessoa tinha uma dificuldade lá com encanamento e tudo mais, ele ia lá e reparava. Aprendeu a mexer com aquilo, devagarzinho foi lá e reparava. Começou a fazer reparo aqui, ali e tal, e as pessoas falavam, quanto que é? Falou, não é nada não, se você puder dar um pacote de feijão para uma senhora que cuida de crianças ali. E aí, bom, um ficou sabendo, o outro ficou sabendo, um grande número de pessoas ficou sabendo, dali a pouco as coisas estavam chegando na casa daquela senhora, sem ele nem dar notícia. Né? E com esse trabalho, a dona Benedita passou a cuidar de mais de 300 crianças. E depois ainda fez um hospital para mais de 150 pessoas com problemas mentais. Se nós pesquisarmos sobre a Benedita Fernandes, ela é conhecida no movimento espírita, embora não muito conhecida, tem um livro escrito a respeito da sua vida, como a Dama da Caridade. Bacana, né? Quando ela terminou de contar a história, o homem, muito sensibilizado, né, se dirigiu para o Divaldo e falou assim, Divaldo, eu posso fazer um pedido para a dona Benedita? Eu falei, pode, né, se ela puder atender. Não é isso? Peça para ela, não, pode pensar. Pode pedir você mesmo, ela está te escutando. Né? E ele pediu. Né, talvez olhando para o vazio, né, dona Benedita, a senhora me concederia, né, faria um pedido a mim, a Deus por mim? Eu precisava de pelo menos uns 2 meses, talvez uns 2 meses, 2 meses. Será que a senhora pediria a Deus por mim? Aí ela achou estranho, né? E ele falou assim, eu não tenho medo de morrer, não tenho o menor medo de morrer. Ele realmente estava preparado. Mas é que, lá na minha cidade, ele estava no Rio, lembra? A cidade dele era em São Paulo, Araçatuba. Lá, na nossa cidade, nós estamos construindo uma creche para essas crianças que a senhora tanto ama. A senhora pediria a Deus para me dar pelo menos mais um prazo, porque eu sou o pedreiro daquela obra. E ela respondeu, eu vou fazer o pedido, eu não posso te garantir. Se despediram, terminaram o culto, isso e aquilo, cada um foi para a sua casa. O tempo foi passando, ele foi ao médico, o médico estranhou, falou, ué, você teve uma melhora significativa. Aquele processo que era inoperável já está tendo alguma solução. Olha, você não está bem, o médico disse a ele. Com toda sinceridade, você não está bem, mas você já pode ter uma certa qualidade de vida. Foi feliz para a sua cidade, em São Paulo, Araçatuba, se não me engano. Foi lá, continuou construindo aquela obra. 6 meses depois, a obra estava concluída com a contribuição dele. Quando ele chega de frente para a obra, vendo ela toda prontinha, sentiu um pequeno mal-estar. Foi para casa, deitou e suavemente deixou o corpo. E lá estava ela, Dona Benedita, de braços abertos. Obrigado, meu filho, pelas sobras. Bacana, né? Essas histórias, gente, elas não é coisa para a gente, né? São coisas para a gente parar e refletir e falar assim, gente, se a gente quiser fazer alguma coisinha, isso pode ter um resultado muito feliz. Nós acompanhando esses trabalhos que eu estava falando de reeducação, e, gente, tem muita gente trabalhando, e que trabalhos que a gente viu. Tem pessoas reconduzindo alimentos que vêm de supermercados, estão para vencer, toneladas que estão chegando à pessoa que tem fome. É muito bonito isso, muito bonito. A gente às vezes destaca muito que nós estamos vivendo, as situações difíceis, a gente precisa também pesquisar as coisas bonitas que estão acontecendo. Tem muita gente trabalhando bacana, muita gente. Né? Mas é isso, porque olha lá aqui que o Emmanuel termina a sua colocação, né? Nessa obra. Falou lá, né, dos cuidados com o desperdício, mas não deixou de complementar. Porém, repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás desde a terra, pelos investimentos do amor puro e incessante, em direitura, né, em direção à plenitude celestial. Então, o Emmanuel está dizendo isso. Não fica esperando um céu lá na frente para você, né? O nosso lar. Começa a criar o seu céu e o lugar para onde você quer aqui hoje. Abre mão, pelo menos, das suas sobras. Não está te pedindo coisa além das suas sobras.
né? Faz alguma coisa de coração aberto e você vai estar construindo a sua tranquilidade aqui, desde a terra. É isso que ele está dizendo, né? Essa história da dona Benedita Fernandes, eu convido vocês a conhecerem ela mais profundamente. É claro, estou dando uma série de spoilers aqui, não pode ser diferente, porque a história dela também é muito significativa. Porque ela, a dona Benedita, quando jovem, ela teve uma filha, mas ela sofria um processo grave de obsessão, mas era uma obsessão grave, a ponto dela perder o controle sobre si mesma. Se tornou uma andarilha, né, esfarrapada nas ruas, cabelo desgrenhado, em função desse processo de obsessão, né? Saiu da sua cidade, que é no interior de São Paulo, foi para uma outra cidade, na própria capital de São Paulo, e uma pessoa, uma família, condoída da dor dela, né, das dificuldades dela, acolheu essa senhora com desequilíbrio mental. Só que, né, por infelicidade, eles não conseguiram mantê-la nesse cuidado, porque ela criava muitos problemas em função do processo obsessivo. E aí, né, queriam encaminhar ela para um hospital de auxílio, mas lá não tinha hospital, ela foi levada para a delegacia. A dona Benedita Fernandes foi levada para uma delegacia. E lá, que de alguma forma, ela foi contida. Benedita ou a filha? Oi? Você falou dona Benedita? Não, a filha da dona Benedita. Não, a filha, ela nem sabe onde ela está. Porque ela teve uma filha, refazendo aqui, a dona Benedita, ela teve uma filha, mas pelos seus desequilíbrios, ela não sabe nem aonde ela foi parar. A dona Benedita, que tinha os problemas mentais, foi acolhida numa casa, num agrupamento em São Paulo, obrigado, e depois foi parar dentro de uma penitenciária, né? E aí é interessante, por que nós estamos trazendo esse detalhe em função do nosso tema? Porque existia lá um carcereiro. Ele não tinha sobra de comida, não. Nem tinha excessos de outras questões. Era espírita. Podia não ser, mas era espírita. E com as suas sobras de quê? De amor, de tempo, dedicou-se àquela mulher. Começou a aplicar nela passes, dá para ela água fluidificada, ela foi melhorando, 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 a ponto de, certa feita, já mais equilibrada, ouvir lá na penitenciária alguém dizendo ao ouvido dela: se você se dedicar ao cuidado das crianças, você vai ficar curada quando sair daqui. Olha que bacana, né? Ela sai dali, já muito melhorada, se dedica ao cuidado das crianças. Ela tem, nossa, é muito interessante a história dela. Leiam o livro. Sem coisas, exatamente. Nenhuma, e era nenhuma mesmo. Ela reúne outras pessoas, outras mães simples, né, e começam a fazer esse trabalho grande que vai redundar naquele acolhimento das mais diversas formas. Então, às vezes nós não temos facilidades ali do rico, da passagem lá que foi falada, mas nós temos patrimônios que são intransferíveis, como as sobras de tempo que nós temos, né? São outras expressões de sobras. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso. O nosso... Pois não? Alguém queria trazer? Nós estamos caminhando para o encerramento. Tranquilo? Muito bem. Não temos mais sobra de tempo hoje para o estudo. Então, vamos colocar o nosso coração de sobra, como a Márcia lembrou, né? Nas vibrações da prece, pedindo mais uma vez por aqueles que carecem, por aqueles que sofrem, mas peçamos também por nós, que tenhamos mais discernimento no bom encaminhamento da nossa própria vida, aproveitando tantas concessões divinas e repartindo com aqueles que mais precisam, parte ao menos das sobras que de alguma forma todos temos. Amado e Mestre Jesus, nós agradecemos as bênçãos em todas as expressões que nos são concedidas, a oportunidade da vida física, o lar que nos acolhe, a presença dos amigos, o estudo, as reflexões, a orientação religiosa que emana do vosso Evangelho, tudo isso como roteiros seguros para o bom encaminhamento da nossa vida. Ampara-nos, Mestre querido, para que sejamos amanhã um pouco melhores do que hoje. E mais uma vez pedimos,
por aqueles que lutam e sofrem atravessando momentos desafiadores, especialmente os nossos irmãos no sul do país. Sê conosco, encaminhe-nos até os nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja.